Bom dia. Como disse para a dona Isaura, promessa de ano novo, vou ficar parado. Bom, primeiramente, quero agradecer, mais uma vez a dona Isaura, a oportunidade da gente poder vir aqui e trocar algumas ideias com os amigos, em especial nesse dia, que a gente comemora o ano novo, o encerramento de um ciclo, o reinício de um outro, É muito especial para mim poder vir aqui conversar com vocês nesse dia. Então, muito obrigado, dona Isaura, obrigado à casa, que proporciona essa oportunidade para mim. E agradecer a Deus, acho que todos aqui estamos aqui nesse intuito. E a primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, fechando esse ciclo, e refletindo juntos a respeito do que significa esse ciclo para nós. E para que a gente possa começar a conversar sobre esse assunto, eu escolhi uma imagem, a imagem que está aqui no telão. É a imagem de um amanhecer, a imagem de um nascer do sol. Proporcionalmente, estamos a poucas horas do nosso planeta completar uma volta completa em torno da nossa estrela, do Sol. Essa estrela que nos garante a vida, nos garante a oportunidade de estar aqui. Criação do nosso Pai. Durante esse ciclo, 365 voltas, nós demos em torno do nosso próprio eixo. Daremos, Estamos aqui na antevéspera, da finalização desse período. Demos 365 voltas em torno do nosso próprio eixo. E quando a gente olha a natureza e percebe esse movimento em ciclos que se iniciam, que se encerram e que se reiniciam todos os dias, e a gente tenta transpor isso para a nossa vida, nós vemos que as nossas vidas também se dão em ciclos. A doutrina espírita nos mostra o nascer, crescer, morrer, renascer sempre. E não se trata só de crescimento do corpo físico, se trata de crescimento espiritual. A vida material nos proporciona esse caminhar, esse direcionamento para cima. E 5.000 anos antes do nosso mestre passar aqui e deixar a mensagem para nós, os nossos irmãos hindus perceberam essa realidade natural criada pelo nosso Pai, de que nós vivemos em ciclos eternos de constante recomeço. E eles imaginaram essa ideia através de uma roda, eles chamam de roda das reencarnações, a qual estaríamos presos durante esse período em que nós permanecêssemos com as nossas consciências adormecidas, vinculados às coisas desse mundo material, vivendo um dia de cada vez, sem se aperceber desse ciclo renovador. Vinculados, presos aos nossos apegos, às nossas tendências ainda muito negativas. Então eles enxergaram esse ciclo e imaginaram essa roda. Mas eles imaginaram também um caminho de elevação, um caminho de libertação. Esse caminho, os budistas traçam 8 passos, 8 passos para a iluminação, que é a busca por essa libertação das coisas desta vida material. Jesus nos diz isso de uma maneira muito simples, muito singela, quando ele diz para nós que nós devemos estar no mundo, porém não devemos ser do mundo. E quando a gente alcança esse estado de elevação espiritual, os indianos, os budistas, eles dizem que nós alcançamos o nirvana,
E o Nirvana não é aquela banda de rock dos anos 90. Né? O Nirvana é esse estado de consciência plena, de consciência de quem você é, do porquê você está aqui. Qual é o sentido de tudo isso? Por que esses ciclos de constante nascimento e morte e de renovação? Então, quando você entende para eles, você trilhou o caminho da elevação, da iluminação espiritual, você adquire a liberdade, você se liberta dessa roda da reencarnação. Você sai de um círculo vicioso em que nós ficamos como um cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? E começamos a desenvolver uma espiral ascendente, nos distanciando da materialidade que nos prende a este mundo. Enquanto nós não nos tornamos conscientes, continuamos correndo atrás dos nossos egos, dos nossos orgulhos, dos nossos apegos, rodando, girando, morrendo, nascendo, renascendo, sem sair do lugar. Então, nada mais significativo do que essa imagem do nascer do dia. Daqui a algumas horas, o ciclo de 2019 se encerrará e reiniciará um novo ciclo. 2019 voltas em torno da nossa estrela terão se completados após a passagem de Jesus aqui. E aí cabe a pergunta: nós continuamos rodando em círculos? Ou já iniciamos a nossa espiral ascendente? A doutrina espírita diz para nós que o dia que nós compreendermos isso de outra forma, trocando a mesma ideia, mas de uma outra maneira, não alcançaremos o nirvana, né? O nirvana, para nós, é a condição de espírito puro, de espírito completamente liberto da influência da matéria, completamente senhor de si, autor da própria história, que domina os próprios desejos e sabe para onde quer ir. E aí nós estaremos todos livres dessa roda, o que os indianos chamaram de roda da reencarnação. Estaremos livres da obrigação de reencarnar. Passaremos a ser coautores do universo, coautores da criação, exatamente como Jesus nos convida lá na parábola dos trabalhadores da última hora. Ele nos mostra Deus lançando esse convite para nós. Desde o início, a toda hora estamos recebendo o convite, só nos falta aceitar. Aceitar esta condição de filhos de Deus, em progresso, em caminhar, numa caminhada ascendente. Mas para isso precisamos nos libertar daquilo que ainda nos prende a essas coisas terra a terra, que impedem essa ascensão. Então essa imagem nos deixa a pergunta: é um ano novo, mas será uma vida nova? Daqui a algumas horas, quando estivermos lá reunidos com os nossos familiares, com os nossos amigos, esperando o badalar da meia-noite, o primeiro do 2020, será realmente uma vida nova? Né? E Jesus, nosso mestre, porque para nós Jesus é o modelo e guia da humanidade, justamente porque ele tinha não só a capacidade de sintetizar todo esse conhecimento acumulado pela humanidade ao longo do tempo, em poucas palavras, coisas que os indianos gastavam livros e livros, ele resumia em ideias simples, não só por causa dessa capacidade de síntese, né, que é própria dos espíritos elevados, né? Os espíritos elevados dizem muito com poucas palavras. Nós precisamos aqui gastar o latim,
para poder desenvolver um assunto e tentar chegar a alguma ideia. Os espíritos realmente elevados, com poucas palavras, dizem tudo o que nós precisamos ouvir. Como nós não somos assim, né? Então Jesus diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Ele está falando dele ou ele está falando do exemplo deixado por ele? Está falando do caminho deixado por ele. Dessa rota segura que ele traçou na terra por nós, deixando uma encarnação de sofrimento, né? Sofrimento por quê? Ele veio trazer a iluminação para nós e nós recebemos essa iluminação e maltratamos essa iluminação. Tanto que quando a gente se lembra das últimas palavras que Jesus profere para nós, no finalzinho da sua encarnação terrena, quando ele está lá fixado na cruz, ele ora por aqueles que o perseguiam. E ele diz assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Se a gente reflete um pouquinho, a gente vai entender que quando ele diz eles não sabem o que fazem, ele não está dizendo só, orando só em favor daqueles que o serviciaram, que o pregaram na cruz. Ele está dizendo isso em relação a todos nós, a toda a humanidade. Eles não sabem o que fazem. Continuamos 2000 anos depois sem saber o que fazer. Por isso que ele diz, e ele entende as nossas fraquezas, entende as nossas dificuldades. E sabe que esse caminho de conscientização, de iluminação, que nos alcançará um dia, através do qual alcançaremos um dia esta libertação, é um processo pessoal, individual, intransferível. Não dá para ninguém fazer por você. Não dá para ninguém fazer por mim. Somos nós que precisamos nos despertar e, em nos despertando, trilhar este caminho. E Jesus vem e fala conosco diretamente às nossas consciências. Quem já teve a experiência aqui de ler o Sermão do Monte, vai ver que o Sermão do Monte é o primeiro momento em que Jesus fala conosco de maneira pública, diretamente. E ali ele dá o código de conduta do cristão. Ele traça o caminho ético desta libertação. É ali que ele nos ensina a orar. É ali que ele nos ensina a perdoar infinitamente. É ali que ele nos ensina a fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Que nós não fizéssemos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. É, enfim, o momento em que ele diz de maneira direta para as nossas mentes, tentando abrir as nossas mentes, iluminar o nosso caminho, mostrar a direção. Mas quantos de nós fazemos um esforço de tentar realmente adaptar a nossa rota, adaptar o nosso caminho para esta rota iluminada do Cristo, que nos promete coisa pouca: a liberdade e a felicidade, coisa que nós todo dia desejamos. Todo mundo quer ser feliz, mas o quanto temos feito por essa felicidade? Nós fazemos muito pela nossa felicidade material. Trabalhamos incansavelmente para que possamos acumular, pagar as nossas contas, cumprir com as nossas obrigações, mas deixamos tanto de nos iluminar espiritualmente, quanto iluminar aqueles que Deus nos coloca sobre a nossa responsabilidade, que são os nossos filhos. Iluminar o caminho deles, não pela palavra, pela ordem, pela determinação, mas pelo exemplo. Exatamente como o Mestre passou por nós aqui, 2000 anos atrás, e deixou. E é o convite que ele nos faz. Lá
Na parábola dos trabalhadores da última hora, ele está chamando para que nós sejamos esses co-criadores do universo. Os trabalhadores da vinha, né? A vinha é a casa do Pai, é o universo. E olha só, mas Jesus sabia que além da nossa consciência ainda estar adormecida, sabia que o nosso coração ainda era duro. Então ele precisava de alguma maneira tocar aquelas criaturas. Então como ele tocava? Além da palavra, além do exemplo, além do amor. Tocava através do fenômeno. Os inúmeros ditos milagres que nós não tínhamos condições de compreender à época, que não são revogações da lei de Deus, mas são aplicações da lei de Deus, de maneiras que nós não conhecíamos. Então ele multiplicou pão, multiplicou peixe, andou sobre as águas, transformou água em vinho, ressuscitou mortos, curou leprosos. E esses fenômenos chocavam as pessoas porque era algo que ninguém conseguia compreender, como nós até hoje ainda não conseguimos compreender. Mas nós não entendíamos que isso era apenas uma maneira, um mecanismo de despertar a nossa consciência. Que não era para que nós ficássemos presos ao fenômeno, ao maravilhoso, ao miraculoso, dependendo disso para que nossas consciências fossem libertadas. Se nós lermos o Sermão do Monte, você vê que quando ele diz o Sermão do Monte, não realiza nenhum milagre. Lá em Mateus, capítulo 4 ao 8, recomendo que todos leiam. Ele apenas fala às nossas consciências, tentando nos despertar. No entanto, não podemos nos recriminar, porque até os 12 que caminharam com ele se deixaram iludir pelo fenômeno e ficaram presos, vinculados ainda a essa condição de aguardar um sinal. Os fariseus pediam para Jesus: dê um sinal. Dê um sinal para mim que eu vou crer que você é o Cristo, que você é o Salvador. Todos queriam ver um milagre. E eu vou pegar 2 exemplos aqui. Poderíamos ter mais nos evangelhos, mas eu escolhi 2. Só para que nós desenvolvamos essa ideia, para que nós entendamos que Jesus mesmo fala para nós, que não é para que nós vinculemos a nossa fé, a nossa confiança no caminho que Ele deixa, como um caminho de libertação, a partir do milagre. Que nós aprendamos a racionalmente entender a proposta de vida que Ele nos oferece e transformar as nossas condutas dia a dia neste caminho, porque um caminho não se faz com um único passo. Caímos e levantamos todos os dias, erramos. Por isso que a vida se dá em ciclos. Por isso que o perdão de Deus é infinito. Basta que nós levantemos a cabeça, reconheçamos o erro e recomecemos no instante seguinte. Então esse diálogo aqui que eu coloquei, que eu escolhi, é um diálogo que que acontece entre os samaritanos, logo após uma passagem uma passagem famosa, que Jesus encontra com uma mulher samaritana à beira de um poço, em que ele está com sede, vai beber água e pede água para essa mulher. E ali naquele diálogo ele fala coisas do passado daquela mulher, coisas do passado dela que ela entende que ninguém poderia saber. E ela fica admirada com o fato de ele conhecer coisas da vida íntima dela que ninguém poderia saber. Ainda mais um estranho vindo lá da Galileia. Então ela se maravilha com o quê? Com o fenômeno.
E ela vai testemunhar esse fenômeno para os seus lá, os samaritanos, e acontece esse seguinte diálogo, né? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Aspas para a mulher. Ele me disse tudo o que eu fiz. Contou tudo da vida dela. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Importante lembrar que os samaritanos eram uma parcela do povo judeu rejeitada. Era um povo estigmatizado, né? Como um povo misturado, né? E misturado com outras raças, e que tinha um local, eles tinham até um local de templo separado, eles não iam no templo em Jerusalém. Mas aí segue. Esse é o relato de João. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher: já não é por causa dos teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é o verdadeiro Salvador do mundo. Jesus passa 2 dias com eles, não fazendo milagres. Passa 2 dias falando às consciências, semeando o coração preparado daqueles samaritanos, semeando o coração pronto para receber a semente. E a consciência deles foi despertada, de maneira que eles deixaram de crer pelo fenômeno e passaram a crer pela razão. Passaram a crer pelo coração. O que não é o que a doutrina espírita nos pede? Que nós creamos sim, mas creamos não porque cremos, que creamos porque sabemos, porque entendemos, porque racionalmente chegamos à conclusão de que a proposta do Cristo é um caminho de liberdade da dor, do sofrimento, desse ciclo vicioso que nos prende a esse plano material de provas e expiações, que poderá proporcionar para nós essa espiral ascendente rumo à liberdade. Tem um outro diálogo, esse já depois daquele momento em que Jesus, logo após a crucificação, né? Logo após o desencarne, daquela oração, né? Deus, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele é sepultado, e 3 dias depois, conforme ele havia prometido lá para os fariseus e os senhores do templo, né? Ele reconstrói o templo dele, né? Ele ergue o templo de novo, né? Na imagem para os sacerdotes, eles imaginavam que Jesus estava falando do templo de pedra. E Jesus estava querendo falar da realidade do espírito imortal. Então ele se materializa para as Marias. 3 dias após. Num fenômeno surpreendente, uma pedra super pesada que rola e que sai e destanca, um fenômeno hoje nós sabemos, um fenômeno de transporte, né? E ele se materializa. E a ideia da ressurreição é cristalizada na consciência do povo. E as Marias vão procurar os 12, porque estavam todos amedrontados. Todos, olha, crucificaram o Mestre, os próximos seremos nós. Eles não queriam, né, dar as caras. E as Marias chegam para os 12 e dizem assim: vimos o Mestre. E eles não acreditam. Porque naquela época, para o povo judeu, o testemunho da mulher não tinha valor. E Tomé diz a seguinte frase: eu só vou crer nisso que você está dizendo se eu colocar a mão na ferida do prego dele. Eu só vou crer no que você está dizendo se eu colocar a mão do lado dele, né?
que a última ferida, né, a última chaga, foi a lança que supostamente teria concluído a morte do Cristo. Numa demonstração de que só cria por causa do fenômeno. Que era a mesma atitude dos fariseus e dos senhores do templo, pedindo um sinal. E quantos de nós não vimos para o centro, ou vimos para as igrejas, ou vimos para os templos evangélicos, ou vimos para os terreiros de Umbanda, a busca, a procura de um sinal para crer. Todos nós queremos um sinal. Queremos, porque não materializa o espírito da minha mãe aqui, que eu gostaria de falar com ela. Por que ela não dá uma comunicação? Não é? Todos nós condicionamos a nossa fé no caminho do Cristo a um fenômeno maravilhoso. E eis que nesse contexto, em que Tomé tinha dito, eu só vou crer se eu acontecer isso, se eu colocar a mão ali, eles estão todos reunidos numa sala fechada, dizem os evangelhos, todos morrendo de medo, reunidos, e eis que o Mestre se materializa no meio deles. Do nada. Fenômeno de materialização claro no Evangelho. E quem é o primeiro que Jesus chama? Tomé. Vem aqui, Tomé. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui. É quando o Tomé coloca a mão na ferida, do lado, sente a carne, né? Sente a ferida. Aí ele cai em si, né? Diz os evangelhos, ele cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Mestre, meu Deus, maravilhado pelo fenômeno. E Jesus diz para ele, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não são convencidos pelo fenômeno. Bem-aventurados aqueles que são convencidos pela razão e pelo coração. Que reconhecem na proposta ética, porque os evangelhos nada mais são do que uma conduta, uma proposta ética. Uma proposta de como viver a vida. De como fazer as coisas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua, com os estranhos, com aqueles que te perseguem e te caluniam, com aqueles que te ofendem, com aqueles que te humilham. Uma proposta de como vivenciar o verdadeiro amor. Então ele diz, bem-aventurados os que compreenderam o caminho pela razão e pelo coração, que não depende de fenômenos para confiar no que eu estou dizendo, porque esse que confia no que eu estou dizendo, iniciará a sua espiral ascendente, iniciará o caminho, um caminho de libertação, de paz. Não é assim que a gente deseja todo final do ano? Muita paz para você nesse ano de 2020, né? Nossa, muito amor, não é isso? Mas a gente esquece que o amor e a paz são construções. Que ninguém ama se não se preparou para amar. Que ninguém vive em paz se não semeou paz. Se você não semeou paz na sua vida e na vida dos outros, você não vai. Não vai viver em paz. Para nós, a doutrina espírita nos mostra que isso é uma lei natural, de causa e efeito. Que a vida dá para a gente o que a gente dá para ela. Se você conturbou a vida do outro, se você encheu a vida dele de sobressaltos,
Por mais que Ele te perdoe, a vida vai encontrar caminhos para que você receba um pouco daquilo que você fez. Para que você possa, aprendendo pela dor, compreender que todos nós somos interdependentes, que nenhum de nós é uma ilha, que tudo que a gente faz tem consequências, não só para nós mesmos, mas para os outros. Por mais que eu diga, mas eu estou só ferindo a mim mesmo, eu estou só prejudicando a mim mesmo, lê do engano da sua parte. Há relações de causa e efeito que muitas vezes nós não nos percebemos. Então, egoisticamente, a gente acredita que está ferindo somente a si próprio. E quando a gente vê, a vida mostra para nós que estamos todos interligados, que é um outro princípio que Jesus nos ensina, que é o princípio da fraternidade universal. Que enquanto nós não compreendermos que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que todos nós pertencemos à mesma família espiritual, vinculada espiritualmente a este planetinho aqui, que só galgaremos passos maiores no momento em que nós tenhamos nos reajustado com as leis de Deus, com as relações que nós criamos muitas vezes por causa de nós vivermos naquele círculo vicioso. Círculos negativos de ódio, de ressentimento, de raiva. Não nos desvincularemos desse plano de provas e expiações enquanto não pagarmos o último ceitil. Enquanto nós não compreendermos o caminho que o Cristo nos deu. Que não é um caminho do maravilhoso, do fenômeno, do sobrenatural. É um caminho do natural, da consciência, do afeto, do amor genuíno. E Jesus nos diz isso diversas vezes. Nós poderíamos aqui estudar outras passagens, mas essas duas já bastam. Acho que ficou claro, né? Por isso que Jesus, por causa de todas essas coisas, quando Jesus encerra a sua tarefa entre nós, lá na última ceia, João aqui relata um novo mandamento, porque a lei antiga, do Antigo Testamento, diz, olha, ama os seus amigos, né? E persegue os teus inimigos. Olho por olho, dente por dente. E Jesus fala, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha o sinal distintivo do cristão. Como ele diz que vai se identificar o cristão? O cristão é identificado pela maneira como ele ama o outro. Não é pela placa da igreja. Não é se você frequenta o centro, se você vai na igreja católica, se você vai na igreja evangélica. O caminho é o mesmo para todos. É o caminho do amor. Um caminho de liberdade. E ele diz, muda. Se tudo que vocês aprenderam lá no passado ficou para trás. Comece uma vida nova. E essa proposta nos foi dada 2019 anos atrás. Então, 2019 anos novos já vivemos desde essa proposta. E aí cabe a nossa pergunta. Estamos fazendo desse ano novo um feliz ano novo ou um feliz ano velho? Não é? Todos nós, cada um de nós aqui tem as suas dificuldades e limitações. Em muitos campos nós avançamos, em outros nós permanecemos parados. Mas o importante é que nós tenhamos essa consciência de que é necessário continuar caminhando, independente dos erros que cometemos. É necessário levantar, porque Deus é misericórdia.
Por isso que Jesus nos ensina a perdoar. Por isso que lá no Pai Nosso, Jesus diz assim, ensina a gente a pedir perdão para Deus na medida do perdão que nós somos capazes de entregar. E a gente vai crescendo nessa proposta, crescendo na capacidade de perdoar e de avançar nesse caminho. Não é um caminho que nós vamos conseguir realmente trilhar rapidamente. Aqueles que compreenderam, o Livro dos Espíritos diz, né? Olha, Kardec pergunta, mas existem aí espíritos que conseguem entender rápido isso aí, evoluir rapidamente? Sim. E os outros? Os outros vão ficando para trás. E à medida que vai compreendendo, vai progredindo e vai caminhando, vai criando essa espiral ascendente. E vai se tornando espírito livre, passo a passo. Então a proposta para a gente, não só para essa virada de ano, mas para cada dia de nossas vidas, independente da virada do ano, é que nós nos tornemos conscientes disso que o Cristo propõe. E avancemos nesse caminho. E lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem um texto, né, os bons espíritas. Então ele diz para nós, são 2 trechinhos, tá? Só para a gente fazer o link entre o que o Cristo diz e o que nós, como espíritas, estamos tentando fazer. Porque o Cristo é muito direto, muito prático, e a gente ainda precisa de muito entendimento para poder chegar, né? Então ele diz, bem-aventurado, mas sobretudo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, consciência, razão e emoção. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido no coração. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que é tudo isso que a gente estava falando, que na verdade está ligado à mensagem de Santo Agostinho, né? Que caracterizam o verdadeiro espírita, que é o homem de bem, como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. O cristão verdadeiro que ama, né, é o verdadeiro espírita. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência, a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Fé inabalável e esclarecida. Fé que não está ligada à fenomenologia. Fé que está ligada à razão, ao sentimento, à emoção. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ao caminho do Cristo, aos 8 passos do budista, dominando a si mesmo, dominando as próprias imperfeições, os próprios desejos, os próprios apegos, o próprio ódio, orgulho, inveja, raiva, cupidez, se elevando acima dos planos materiais aos quais estamos vinculados pela nossa própria imprevidência, pela nossa própria falta de consciência. Enquanto um se contenta com um horizonte limitado, tá bom assim, tá legal, a vida tá boa, pagando as contas, né? A criança está na escola, tudo bem, vamos tocar a vida aí, por que nós vamos preocupar com essas coisas, é muito difícil. Negócio de amar o próximo aí, nós vamos dar um jeitinho de amar lá para frente. Por enquanto nós vamos tocar a vida do jeito que está, não é? Outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem vontade firme. Então, consciência, sentimento e vontade é o caminho do Cristo, através do amor. Caminho que está posto para nós 2019 anos atrás, né? Foi posto para nós 2019 anos atrás. E que nós ainda, só o fato de nós estarmos aqui todos juntos, significa que nós ainda não compreendemos direitinho.
né? E ainda não entendemos direitinho ainda o que é esse amor. Só o fato de a gente estar aqui, salvo alguma outra exceção, o espírito missionário que passa aqui para mostrar a direção, nós não somos dessa categoria. Nós somos tudo caminhante, ainda muitas vezes vinculado a essas espirais negativas que nos prendem a essa materialidade. E que estamos querendo botar a cabecinha para fora, tentando levantar e seguir em frente. E, já para a gente encerrar, como que os espíritos são, né? Eles... Se eu pudesse cantar, Dona Isaura, eu cantava, mas ia ser uma debandada geral. Então, para a gente poder preservar o fim da palestra, eu queria destacar... A palestra não, essa conversa nossa... Destacar a letra dessa música, né? Quem conhece a banda, todo mundo conhece, o J Quest, né? Quem compôs essa letra, com certeza foi inspirado. Foi inspirado e essa letra fala exatamente de tudo que nós estamos falando aqui, né? Então ele diz nessa letra, eu vou tentar ler, né? Porque cantar não é a minha praia, terei que vir domingos aqui, ó. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vamos esperando dias melhores para sempre. Continuamos esperando. Só vamos deixar de esperar à medida que nós formos tomar a rédea de tudo isso que o Cristo deixou para nós. Dessa mensagem, dessa direção de vida. E aí nós vamos deixar de esperar. E vamos começar a viver. Não é? Então, muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção, né? E que nós tenhamos um feliz ano novo.